Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, seja muito bem-vindo. Eu sou Daniel e esse aqui é o canal Daniel Lucena, que vem trazer luz através da palavra de Deus para você e para a sua família. E hoje nós vamos aqui na nossa terceira lição da nossa escola bíblica dominical, que tem por tema eleição e predestinação. Mas antes da gente iniciar, eu quero agradecer a todos vocês que estão inscritos no meu canal, que Deus abençoe a vida de vocês. E você ainda que não está inscrito, se inscreva no nosso canal, nos ajude nesse projeto de evangelizar e levar a luz da palavra de Deus para você e para a sua família. Glória a Deus. O texto áureo que nós vamos usar aqui está em Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. Eleição e predestinação, meus queridos, é um tema muito polêmico. Nós vamos trabalhar esse tema, eleição e predestinação, na visão pentecostal das nossas escrituras. Tá? Na visão pentecostal nós vamos trabalhar o tema eleição e predestinação, um tema, como eu disse, muito polêmico, mas vamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. O texto áureo que vamos usar para essa lição número 3 se encontra na carta aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 4 e 5, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A verdade prática para a minha vida e para a sua vida, ela diz o seguinte: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé. Glória a Deus! Somos eleitos, somos a igreja eleita. É bem certo que fomos eleitos antes da fundação do mundo. E nessa lição nós vamos falar muito sobre eleição e predestinação. Elas são um pouco distintas, se completam, mas são um pouco distintas, tá? Vamos trabalhar aqui 3 tópicos nessa temática. O primeiro tópico tem por nome eleitos para uma vida santa e irrepreensível. O segundo tópico vamos trabalhar predestinados para filhos de adoção. E o último tópico, a sublimidade do propósito divino na predestinação. Glória a Deus. Vamos para o primeiro tópico, que tem por nome eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Como eu disse, Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Mas Deus nos elegeu na sua presciência para que tivéssemos uma vida santa e irrepreensível. Vamos aprender um pouco quanto à eleição divina. A eleição divina. A palavra eleição. Quando eu penso na palavra eleição, me vem logo na minha mente a eleição que nós, de forma costumeira, vamos às urnas para escolher ali os nossos candidatos. E eleição nada mais é do que escolha. É uma escolha. Então Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Agora, Deus nos escolheu em quem? Fomos escolhidos em quem? Fomos escolhidos em Jesus. Então a nossa eleição ela tem caráter cristocêntrico, ou seja, nós somos eleitos em Jesus. Então a nossa eleição ela precisa ser cristocêntrica. Eu tenho que ter uma vida cristocêntrica. Em que tempo se deu essa escolha? Também vamos ver na Bíblia que foi antes da fundação do mundo. O arquiteto do universo, nosso Deus, nos elegeu antes da fundação do mundo. Há muito tempo. E qual a finalidade dessa eleição? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então essa é a eleição divina. Deus nos elegeu em Cristo. Em que período? Antes da fundação do mundo. Para qual propósito? Para que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele. Segundo subtópico da nossa temática, as condições da eleição. A eleição é oferecida a todos, conforme está no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, o texto áureo da Bíblia, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Paulo, quando vai escrever a sua carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, na primeira carta, ele diz assim, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ou seja, essa eleição é oferecida a todos. Torna-se realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e regeneração. Conforme está em Efésios, capítulo 2, versículo 8, a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, não vem de vós, é dom de Deus, diz assim. Não vem das obras para que ninguém se glorie, ou seja, mediante a fé. Fé em quem? Fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Fé numa nova conduta, numa nova vida, mediante um arrependimento e uma regeneração.
Então essas são as condições da igreja eleita, uma igreja arrependida e regenerada, glória a Deus, em novas práticas. Isso não é por mérito seu nem meu, e de ninguém pode cumpri-lo, e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, não pelas obras. Ou seja, é claro que temos obras. Depois que aceitamos a Cristo, as nossas obras vai declarar quem somos. Mas quando se trata da eleição, não foi pelas minhas obras. Ele já me elegeu antes da fundação do mundo. Ele derramou o seu sangue, como está em Apocalipse 13:8. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus foi preparado para esse propósito. Ou seja, somos eleitos. Então agora precisamos, através das nossas obras, mostrar que somos mesmo a igreja eleita. Então essa é a condição, as condições da eleição. Terceiro subtópico, vida santa e irrepreensível. A eleição tem a finalidade de nos apresentar santos e irrepreensíveis diante de Deus, conforme está no texto-alvo, no versículo 4 da carta aos Efésios. Ela tem esse objetivo, nos trazer uma vida santa e irrepreensível diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágios para a palavra santo significa separado do pecado. Olha aí, a palavra santo significa separado do pecado. Por isso que na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 15 e 16, ele vai dizer assim: mas como é santo em toda maneira de viver aquele que vos chamou, sede vós também santo, porque como está escrito, sede santo, porque ele é santo. Nosso Deus é santo, nós precisamos ser santos, separado do pecado. O adjetivo grego amomos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável, conforme está em Filipenses, no capítulo 2, versículo 15, que eu vou ler aqui, que diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, para que ter uma vida santa e irrepreensível? Somente para agradar a Deus? Também, mas não somente para isso. Porque nós estamos aqui no meio de uma geração corrompida, perversa, e as pessoas vão aceitar Jesus, como eu falei na última aula, através também do nosso bom testemunho, através da nossa boa conduta. Por isso que precisamos ter uma vida santa e irrepreensível, lembrando que estamos aqui como astros nesse mundo, refletindo a imagem de Cristo. Quando você passa, o outro diz, né? Lá vai lá, ó o crente indo lá, ó o cristão indo lá. Então é bom a gente se atentar quanto a isso. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral devida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. Não tem outro caminho para alcançar um padrão ético e moral alto. Precisa estar no processo de santificação, ou seja, na separação contínua, numa busca contínua, de aprimoramento contínuo, de aprender a palavra de Deus, de oração, de jejum, práticas contínuas. Por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 1, ele diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, como Cristo vos andou e vos amou. Glória a Deus. Se tem alguém que precisamos imitar nesse mundo, de tantas imitações, é a Deus. Se eu quero ter uma vida santa e irrepreensível, eu preciso imitar a Deus, imitar a Cristo, imitar os preceitos da sua palavra. Quarto subtópico, a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta. Agora é uma nova vida. Você é eleito, sacerdócio real, povo adquirido, nação santa, mas para ter uma nova vida. Não é porque você foi eleito. A questão da eleição antes da fundação do mundo se trata no sentido de Deus predestinou uma igreja eleita em Cristo. Então agora eu preciso estar na presença do Senhor. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, severas advertências quanto à impureza e embriaguez. Ou seja, eu preciso mudar de vida. Então, a nova conduta dos eleitos. Eu tenho que mudar. Esse tipo de prática eu não posso mais cometer. Tem que ter uma transformação. Na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18, Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, mostrando que a embriaguez com vinho não é uma conduta mais para uma igreja eleita. Ou seja, mentiras, furtos, palavras torpes, essas coisas não condiz mais com a minha vida, porque agora eu sou um eleito na pessoa de Jesus. A finalidade é mostrar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga. Trata-se de um processo contínuo. Só vou continuar isso, só vou conseguir isso se eu continuar fazendo. Como está na segunda carta aos Coríntios,
que eu vou ler aqui agora, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18. Capítulo 3, versículo 18. Segunda carta aos Coríntios. Segunda carta, capítulo 3, versículo 18, que nos diz assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, é um processo contínuo. Eu finalizo esse tópico dizendo: a eleição ocorre por iniciativa do próprio Deus, por causa da obra de Cristo, sem mérito humano. Então, somos eleitos sem mérito. Fomos eleitos sem mérito nenhum. Agora, o que precisamos fazer é entrar de acordo com os princípios dessa eleição. Segundo tópico, predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinação vem do termo grego. O termo grego para a palavra predestinação, prorizou, traduzido como predestinar, que está na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 5, e em mais 5 outros textos da Bíblia. Na parte A, do versículo 5 de Efésios 1. É formado pelo vocábulo orizou, que significa determinar, e pela preposição pró, que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa determinar antes. A Bíblia Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, inclusos na eleição. Então, Deus determinou através da sua predestinação. Por isso que em Tessalonicenses ele vai dizer que Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. 1 Tessalonicenses 5,9. Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por intermédio de Jesus Cristo. Então, Deus predestinou. Ou seja, segundo subtópico, filhos por adoção. O amor fez o Pai nos adotar. Somos adotados. Só que o filho adotado tem o mesmo direito do filho biológico. O filho biológico tem o mesmo direito. Tem um nome, ele tem o mesmo direito na herança. Então, somos adotados, como está em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 4. Vou ler aqui. Olha o que diz aqui. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em vossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Éramos inimigos e Ele nos reconciliou. Colossenses 1, 21. Outro texto glorioso aqui para a nossa meditação. Colossenses 1, 21. Olha só. A vós também que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Romanos 8, 17. Somos filhos herdeiros. O adotivo agora é herdeiro. Então, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Mateus 11, 26. O Pai fez assim, ou seja, é imerecida. Fomos adotados, predestinados para a salvação por Deus. Terceiro subtópico, os privilégios da adoção. Olha aqui, agora vamos falar de coisas boas aqui. Já estamos falando de muita coisa boa. Agora, melhor ainda, vamos falar dos privilégios dessa adoção. Ele criou o ser humano para a comunhão. Gênesis 26. Gênesis 1, 26. Criou o ser humano para a comunhão. Olha o que vai dizer. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Ou seja, Ele nos criou imagem e semelhança para a comunhão mútua com Ele. Em Cristo o Pai reconciliou. Efésios 5, nosso texto áureo. Deus predestinou um novo nome e uma nova imagem que é Cristo. Romanos 8, 29. Atos 2, 17. Vamos ler Romanos 8, 29. Glória a Deus. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 29. Olha o que a Bíblia nos diz. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Deus concede a redenção e remissão de pecados, conforme está em Efésios 1, versículos 7 e 8. Olha lá. Em quem temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Olha aí outro privilégio glorioso da adoção. Dá direito de chamar Abba Pai, conforme está em Gálatas 4:6. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, Romanos 8:17. Das promessas de Abraão, Gênesis capítulo 3,
versículo 29, se a minha anotação não estiver errada. E da vida eterna, Tito 3,7, para que, sendo justificados pela graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Isso é privilégio meu, isso é privilégio seu. Glória a Deus. Eu finalizo esse tópico dizendo: em seus decretos, Deus predestinou os eleitos em Cristo a serem filhos por adoção e herdeiro de todas as bênçãos espirituais. Você agora aí na sua casa pode usufruir dessas bênçãos espirituais. Eu posso usufruir dessas bênçãos espirituais. Afinal, somos herdeiros e cordeiros de Cristo. Glória a Deus. Terceiro tópico, último tópico da nossa temática: a sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos. Essa é a excelência da predestinação. Ela é a provisão de bênçãos espirituais para a igreja eleita. Primeiro subtópico: predestinação e salvação. Quanto à salvação, o soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa nenhuma para a condenação eterna, conforme a gente leu na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 4, e também em João 3,16. Então ele não destinou ninguém incondicionalmente para esse desprezo eterno, ou essa condenação eterna. O próprio Tessalonicenses 5,9, que eu já citei, diz que Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por intermédio de Jesus Cristo. Mas ele quer que todos se arrependam, isso é bem certo, conforme está em Atos 17 e 30. Vamos ver lá o que está em Atos, capítulo 17, no versículo 30. Olha o que vai dizer aqui. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Então, uma vez que eu conheci, não sou mais ignorante quanto a essa palavra, eu preciso me arrepender, me regenerar na pessoa de Jesus. Mas nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, a palavra predestinar, nenhuma vez se refere à condenação dos pecadores. Ela aparece em Atos 4, 28, em Romanos 8, 29 e 30, e também em 1 Coríntios 2, 7 e em Efésios capítulo 1, versículos 5 e 11. Então, predestinação e salvação. Segundo subtópico desse último tópico: predestinação e amor. Antes de criar qualquer coisa, o plano estava estabelecido de redimir a humanidade. Então, antes de criar qualquer coisa, o plano de redimir a humanidade estava estabelecido, conforme Efésios 1, versículo 4 e 5, que é o nosso texto áureo, que eu vou ler mais uma vez, que diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A Bíblia mostra que não foi uma medida de emergência, ou seja, Deus não foi pego de surpresa. Deus não é pego de surpresa por nada. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele é sabedor de todas as coisas. Não foi pego de surpresa. Era o plano imutável do amor de Deus, conforme está na segunda carta de Timóteo, no capítulo 1, no versículo 9. Ele diz assim: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Glória a Deus. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação e o amor. Então, predestinação e amor. João 3,16, que é o nosso textual, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ainda na primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 10. Olha o que o apóstolo João vai nos dizer na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 10. Ele nos diz assim: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Olha que amor extraordinário. Então a predestinação de Deus está junto com o amor dele em me amar e amar você. Por isso que Isaías 49:15, um texto que eu gosto muito, diz assim para a gente assim: pode uma mãe esquecer-se do filho que cria, do filho do seu ventre, mas se ainda ela esquecesse dele, a Bíblia diz assim: eu, todavia,
não me esquecerei de ti. Deus não me esqueceu, não te esqueceu. Deus não esqueceu essa humanidade que nós pregamos essa palavra gloriosa e mostramos para o mundo que nós fomos eleitos e predestinados para essa aquisição dessa gloriosa salvação. Deus não te abandonou. Deus não abandonou aquele parente que talvez está um pouco afastado, que às vezes a gente fica meio assim, será que Deus... Não. Mostre para ele essa palavra, mostre para ele esse estudo, mostre para ele esse versículo e mostre para ele que Deus o ama, o predestinou porque o ama. Glória a Deus. Os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Glória a Deus, conforme está em João, no Evangelho de João, capítulo 12, no versículo 32. Olha o que a Bíblia vai nos dizer aqui. Capítulo 12, no versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Glória a Deus. Meus queridos, chegamos ao fim desse tema, dessa lição. Falamos de eleição, de predestinação. Se eu fosse definir a palavra predestinação, definiria ela assim. Predestinação não é Deus escolhendo quem será salvo ou não, mas é sim Deus decidindo o que deseja e planeja para os eleitos. Então a predestinação no nosso caso não é Deus escolhendo quem vai ser salvo ou não, é sim Deus planejando ou planejou o que ele tinha para os eleitos. E eleição é Deus escolhendo em Cristo um povo para si mesmo. E eu concluo aqui dizendo: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a presciência. Em Cristo, Deus predestinou a igreja e a elegeu. Glorificado seja o nome de Jesus. Então somos predestinados e eleitos. Por isso que Pedro vai dizer que agora somos nação santa, povo adquirido, para que manifeste essa maravilhosa luz que tirou das trevas, para manifestar essa maravilhosa luz. Você é eleito, eu sou eleito, somos predestinados à salvação. Agora, tomemos posse dessa salvação e sigamos os preceitos dessa palavra. Meu querido, minha querida irmã, grato aqui mais uma vez pela companhia nesse vídeo. Espero que esse vídeo possa servir de muita utilidade para você e para toda a sua família. Mais uma vez aqui meus agradecimentos. Você que está inscrito no nosso canal, deixa aí o seu like, deixa também seu comentário se você gostou do vídeo, alguma opinião que você queira deixar. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal para que você possa estar recebendo os nossos novos conteúdos, as nossas novas postagens aqui inseridas. E mais uma vez eu finalizo dizendo: Deus te abençoe grandemente, ricamente e poderosamente. Fique na paz do Senhor Jesus.